Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, alegria imensa poder estar de volta com vocês aqui, mais uma vez, trazendo informações, trazendo orientações com respeito à obra missionária. Gostaria de deixar em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, versículo bem conhecido, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu gostaria de, nessa oportunidade, estar falando sobre os cuidados na obra missionária. Por que esse tema? Por que os cuidados na obra missionária? Porque alguns riscos precisam ser evitados, né, dentro do contexto, no sentido de enviar missionário ao campo. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que precisamos ter ou não ter é a pressa. Não ter pressa. Por quê? Porque Deus tem o tempo certo. Então, o cuidado que o obreiro, que o ministro da igreja local, que a Secretaria de Missões deve ter, é sempre em preparar bem o candidato, não se apressar no sentido do envio, porque esse apressamento pode causar um prejuízo, pode trazer um prejuízo tanto para a pessoa que está sendo enviada, bem como para com o líder, para com a igreja também. A gente, nas vivências missionárias por aí afora, a gente já tem ouvido testemunhos, né, de colegas que já enviou missionários que dentro de 2, 3 meses estavam voltando da pátria, né, a qual foram enviados. Por quê? Porque não houve um preparo, e sim um apressamento no sentido do envio, né? Porque a obra do Senhor tem que ser feita, porque os campos estão brancos para a ceifa, e com pressa, e a obra tem que ser feita hoje. Não, tem que ser feita hoje, mas tem que ser feita com cuidado, né? Tem um tempo certo para o envio do missionário. Esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, não mandar novatos para o campo missionário, né? Quando falo mandar para o campo missionário, não mandar para o seminário também, porque geralmente quando se manda para o campo missionário, se manda para o seminário primeiro, né? Todo aquele preparo. Então, deve ter o cuidado de não mandar o novato para o seminário, nem para o campo missionário. Por quê? Porque às vezes acontece daquela pessoa que às vezes tinha uma vida no nosso bairro, na nossa cidade, aquela pessoa que era uma vida que não tinha temor nenhum a Deus, que foi criada fora do contexto cristão, uma vida mesmo sem Cristo. E aquela pessoa vem a Jesus, aquela pessoa conhece a Jesus, já começa a frutificar, começa a dar fruto, e de repente aquela pessoa ali da igreja começa já a ter desejo também de ir ao campo missionário, e alguns, ou o próprio líder mesmo, por ver aquela pessoa muito empolgada, muito animada, e já manda para o seminário, já manda para o campo missionário, e isso também tem causado problemas. Então, é necessário que o obreiro a ser enviado seja não neófito, né? Como dizia Paulo também a Timóteo, se não seja não neófito, mas que seja uma pessoa com maturidade espiritual para ser enviado ao campo. Terceiro lugar, né, entre os cuidados da obra missionária, terceiro lugar é enviar pessoas, somente pessoas bem preparadas. Tá? Esse deve ser o cuidado, enviar pessoas bem preparadas, como foi o caso da igreja de Antioquia, que a gente tem um exemplo muito puro no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né? Que depois deles terem jejuado, depois de terem orado, então aí o Espírito Santo mostrou Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor havia os designado. Então, que coisa gloriosa, o Espírito Santo mesmo mostrou que eles já estavam preparados para ser enviado ao campo missionário. Então, seguindo dentro desse mesmo ponto, e sobre enviar pessoas bem preparadas, como que a gente conhece uma pessoa bem preparada? Uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo, né? Pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que, não porque só fala mistério com Deus na igreja, não porque rodopia, como diz no linguajar né, pentecostal, não, é no sentido daquela pessoa que verdadeiramente tenha a unção de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, os frutos do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de fruto. Segundo, uma pessoa também que seja reconhecida pela igreja como dotado para missões. Porque se é uma pessoa que está dentro da igreja local, apagada sobre missões, que não gosta de evangelizar, que não tem uma entrega à obra missionária, que no culto de missões ele não é participativo, enfim, o participativo, esse candidato também não é uma pessoa bem preparada. Então, é importante que essa pessoa seja possuidora, né, ou melhor, seja reconhecido pela igreja como dotado para missões. Também que essa pessoa seja uma pessoa possuidora de experiência bem-sucedida no trabalho nacional.
né? Então é importante que essa pessoa, para ser uma pessoa qualificada, uma pessoa vista como uma pessoa bem preparada, seja uma pessoa que tenha experiências bem-sucedidas no trabalho nacional, no trabalho da sua nação. Então, se começa primeiro por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não adianta ir para os confins da terra, querer frutificar lá nos confins da terra, quando ainda não frutificou aqui. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, se dê a fruto, em primeiro lugar, na sua igreja, na sua terra, no seu povo. Outra coisa também é que essa pessoa seja uma pessoa bem preparada, no sentido espiritual, no sentido intelectual, psicológico e transcultural. Isso é muito importante também. Uma pessoa bem preparada é uma pessoa que é espiritual, como nós já vimos, uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, que seja espiritual, mas também que seja preparada intelectualmente. Não pode se enviar para o campo uma pessoa que não seja preparada intelectualmente. Porque Deus não faz acepção de pessoa, claro. Deus não faz acepção de pessoa como pessoa, mas na hora da acepção de pessoa para a escolha de ministério, Deus faz acepção de pessoa sim. Deus não bota qualquer um, né? Não é isso que a Bíblia fala. Deus não escolhe qualquer um para fazer a obra dele, Deus escolhe os preparados. Então, por que Deus escolheu Paulo para ser o missionário dos gentios? Porque depois de transformado, era um homem que possuía qualidades para conseguir pregar para aquele povo. Então, o mesmo missionário que prega entre os ribeirinhos no Amazonas, ele tem que estar preparado se porventura for para um outro país onde ele vai pregar num outro idioma muito mais difícil, num idioma asiático, por exemplo, né, falar um mandarim, ele vai precisar do cuidado intelectual. E no cuidado psicológico também. Esse é um cuidado muito importante na vida do missionário, porque se o missionário não está bem emocionalmente, se ele não está bem emocionalmente dentro do lar, vivendo em família, vivendo na sociedade onde ele está presente, inserido, lá na sua igreja, se ele é aquela pessoa que chora por qualquer coisa, aquela pessoa que se desespera por qualquer coisa, é um perigo mandar esse missionário para o campo. Se a pessoa não está bem preparada para isso, é preciso cuidado psicológico dessa pessoa, né? De repente até um tratamento médico, né? Isso aí é importante, é outra área da vida, né? Nós estamos dotados de espírito, de alma e de corpo, então temos que ter, pode se tratar psicologicamente. E outro cuidado que a pessoa deve estar também bem, uma pessoa bem preparada, uma pessoa que está preparada transculturalmente, uma pessoa que vai trabalhar naquele país, mas que estudou bem sobre aquele país. E ao chegar nesse país, além dele estudar bem, ele tem que entender muito bem o cuidado sobre a ideia, sentimentos e valores daquele povo, para que ele não entre em choque. Ele tem que entender, porque isso acontece muitas vezes. Eu, por exemplo, confesso para os irmãos, quando eu cheguei no Peru, eu comecei a trabalhar na nação peruana, às vezes eu via lá no sentido da construção, da obra, eles faziam umas coisas totalmente diferentes, a maneira deles colocar a tábua. A gente daqui está acostumado a ver a tábua pregada, a prego, né, confirmada com madeira para encher a coluna, para encher as vigas. Lá eles amarram com arame. Eu ficava assim olhando aquilo, isso vai cair, não é possível. Mas eu nunca dizia para eles, está errado. Por quê? Porque aquilo ali é uma ideia deles. Então, ideia, sentimentos e valores. Tem aquele lado do sentimento, que a pessoa ama tanto aquilo, gosta tanto daquilo. Você tem que ter cuidado para não entrar em choque, dizer, se você desvaloriza aquilo, até no sentido da religiosidade. Tá? Se ele está lá, se ele tem religiosidade dele, está enganado, está nas trevas, você tem que ter todo cuidado, você não vai zelar por aquilo, dizer para ele que é importante, que é bom, mas também você não pode dizer que é ruim, você tem que ter todo cuidado. Né? Então, e os valores, né? Se ele valoriza aquilo, se ele tem um sentimento de valorizar aquele prato, às vezes, de alimento que você está vendo que você come só pela misericórdia do Senhor, que é amarga, que é ruim, mas ele valoriza aquilo, então é um valor que ele tem por aquilo ali. A gente tem que ter muito cuidado no preparo nesse sentido transcultural também. Então, procurar sempre não ter pressa para enviar pessoas, não mandar novatos para o campo, tá? Ou para o seminário, também enviar pessoas bem preparadas. Em quarto lugar, enviar somente pessoas com ministério aprovado. O que é uma pessoa com ministério aprovado na sua igreja local? É aquela pessoa com ministério que a igreja dá testemunho pelo ministério dele ou dela. Aquela pessoa que verdadeiramente tem um ministério frutífero, um ministério produtivo, né? Porque se ele, volto mais alguma vez a falar, se ele vai produzir fruto lá, antes de produzir fruto aqui, e quem é que olha a vida do missionário? Quem é que olha a vida do obreiro, que acompanha a vida do obreiro bem antes até de ser candidato a missões, ou após ser candidato a missões, ou antes de ir ao campo? É o seu líder, é a sua igreja local. Então, somente enviar pessoas com o ministério aprovado. Por isso que Timóteo, né, Paulo escrevendo a Timóteo, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado.
que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Se não maneja bem a palavra aqui, não vai manejar lá. Então, é preciso ter cuidado. Em quinto e último lugar, tá? Entre os cuidados da obra missionária é dar o melhor para missões. Né? Você sabe que missões é a tarefa prioritária da igreja. A gente fala muito que missões é a tarefa mais importante da igreja. Então, o que precisamos fazer? Precisamos, então, dar a melhor hora do culto para missões. Precisamos dar a maior porcentagem financeira para missões. Precisamos, como líder, como igreja do Senhor Jesus, dar a melhor época do ano para a conferência missionária, para o congresso de missões. E por último, se missões é algo especial diante dos olhos de Deus, é a tarefa prioritária da igreja na terra, né? Missões, então também os candidatos têm que ser os melhores, tá? Não se pode enviar candidato para missões que não seja bom. Aproveita e manda logo esse blogueiro para lá. É melhor que manda para o campo mesmo, aqui dá muito trabalho, pelo amor de Deus. O campo missionário é lugar de batalha espiritual, é lugar que deve chegar o bom obreiro, servo, humilde, dotado de ânimo, de coragem para servir a Deus, disposto para trabalhar, né? Porque sem coragem também não dá, tem que estar disposto para estar atrás do púlpito, mas também para estar lá na enxada, para estar na foice, para estar no que for, carregando tábua, carregando madeira, ajudando a levar o morto, enfim, fazendo o velório lá com quem quer que seja, repartindo alimento, visitando o doente, fazendo de um pouquinho de cada coisa. Mas é importante que tenha essa coragem, mas deve ser enviado sempre o melhor. Então, os cuidados na obra missionária. Que Deus nos ajude a nós estarmos sempre atentos a isso, tá bom? Eu fico por aqui, mas dizendo a você que tem visitado o nosso canal, nosso muito obrigado, continue visitando, tá? Se inscreva, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dá o seu like aí, curte aí, tá bom? Você é muito bem-vindo no nosso canal aqui, PRV Missões Já. Deus te abençoe, um grande abraço, no nome precioso de Jesus, e até breve.